Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Comidinhas Gostosas, né? Comilanças. E vamos fazer mais duas comidinhas orientais. Vamos começar pelo nigiri com camarão. Essa peça que vocês estão vendo aí no vídeo é essa aqui. É um camarãozinho em cima daquele bolinho de arroz, aquele montinho de arroz, né? Não sei se chama bolinho, se chama montinho. Então vamos fazer primeiro esse e depois a gente faz o outro. Vamos precisar das linhas, né, de amigurumi, as que eu tô usando, branca e vermelho claro, e as ferramentas de praxe. Agulha de tapeceiro, ferramenta de arremate, tesoura, marcador de ponto, marcador de carreira, e essa pinça que eu botei para ajudar a colocar no arroz, né, a manta acrílica, e uma colinha só para reforçar o camarão aqui, porque eu vou dar uma costurinha, mas é bom reforçar, tá? Então vamos ver a receita. A agulha 3,5, todos eu vou fazer com 3,5 para ficar tudo igual. Lembra que eu falei que da outra vez, para testar, eu fiz com a agulha 4,5, ficou completamente diferente? Então, como eu não quero que fique diferente, eu vou fazer todos na mesma agulha e todos com a mesma linha. Então vamos lá. A gente vai começar pelo camarãozinho, né? Vamos colocar 5 pontos baixos no anel mágico. Vamos fazer 5 aumentos, vamos ficar com 10 pontos baixos. E com fio branco a gente vai fazer 10 pontos baixos. Aí com fio vermelho a gente vai começar aqui, depois vai fazer com fio branco, depois com vermelho, depois com branco, depois com vermelho. Aí vamos dividir o trabalho ao meio e fazer essas duas pontinhas aqui, tá? Aí, terminando esse, a gente vai fazer o arrozinho que não é mistério. Eu vou começar fazendo e depois vocês terminam, porque a gente já aprendeu isso quando a gente fez o nosso sushi semana passada. Então vamos lá. Deixa eu tirar as linhas que eu não vou usar. Não vou usar as duas, né? Não vou começar ao mesmo tempo, mas eu vou acabar usando as duas. Vamos lá, vamos começar com vermelha, né? Cinco pontos baixos no anel mágico. O anel mágico que não é mistério para mais ninguém, né? Pelo menos quem me segue, né? Vou colocar 5 pontos baixos. Aí vamos fazer aquele esqueminha pra gente não perder qual que é o primeiro, não confundir. Se não quiser fazer, não precisa. 2, 3, 4, 5. Primeira carreira. Ok. Segunda carreira. Um aumento em cada ponto, né? A gente vai ficar com 10 no final. Então, são 2 pontos baixos. Em cada ponto de base. Aí, vamos ficar com 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9 e 10. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Aí agora a gente vai botar o fio branco. Vamos trabalhar agora só com 10 pontos. Não precisa mais se preocupar com a quantidade. Só de vez em quando dar uma conferida se tá certo. Aí agora a gente vai colocar o fio branco. Aquilo que eu falei, você vai fazer do seu jeito. Eu gostei de fazer assim, de colocar desse jeito. Mas se você quiser fazer daquele outro jeito, que não termina o ponto, termina com esse. Se você quiser terminar o ponto e fazer, colocar do lado, aí fica a critério de quem tá fazendo, tá? Eu mostro o jeito e você vê o jeito que você gosta mais de fazer. Aqui não conta como ponto, tá? Eu só tô prendendo ele no fio anterior. Agora é que a gente vai começar. Tá de cor diferente, mas bota pra não... pra acostumar com o hábito, ficar com o hábito, né? Seis, 7, 8, 9 e 10. Ah, esqueci de puxar, não tem problema, puxa agora. 10 é nesse último aqui, né? Que a gente prendeu o fio branco. Como a gente não tá aumentando, aí já tá envergando. Aí, ó, 4 fios vermelhos, pegando pela alça de trás, porque a gente já vai fazer essa parte aqui, né? Mais uma com fio vermelho, depois uma com fio branco, outra com fio branco pegando pela alça de trás, uma com fio vermelho. Aí quando chegar nessa parte aqui, que é a divisão, eu volto pra gente ver o que a gente vai fazer aqui pra fazer esses rabinhos, tá bom? Porque isso aqui não é mistério. Já sabem trocar cor, já sabem fazer os pontinhos. Até já. Eu voltei aqui pra gente fazer a 8ª carreira juntas, que é a diminuição, e depois começar com a parte das dois negocinhos que tem atrás, o rabinho. Mas eu queria falar uma coisa. Aqui, no papel que eu mostrei no início do vídeo, eu botei ao contrário aqui, o fio branco e o fio vermelho. Quando a gente troca de cor, a gente faz pegando pela alça de trás, porque senão a gente vai cobrir, porque é uma camadinha só, a gente acaba cobrindo a cor anterior e não fica legal, não aparece. Mas a segunda é normal. Aqui foi a mesma coisa, tá? Eu tinha posto ao contrário. Aí eu arrumei e tô falando pra vocês prestarem atenção nisso. Quando a gente troca de cor, a gente pega pela alça de trás, porque senão, ó, por exemplo, aqui que é uma carreira só, se eu pegasse normal, ia praticamente esconder, ia ficar só uns pontinhos brancos. Bom, já botei o fio vermelho. Agora a gente vai fazer 5 diminuições para ficar com 5 pontos baixos. E a gente começar a fazer não sei como é que chama esse rabinho, sei lá, barbatana, não sei o nome disso. Quem sabe dessas coisas é minha filha, que é bióloga. E a diminuição vai ser pegando pela alcinha. Pode fazer normal, não precisa pegar pela alça de trás, não. Fazer normal a diminuição, fica mais fácil. Então, vamos lá. Como é que é a diminuição? Lembrando, pego a alcinha da frente de um ponto. Daqui a pouco a gente vai cortar o fio branco para não atrapalhar. A alcinha da frente do outro ponto. Puxo. E faço o meu ponto normal. Puxo para não dar buraco, mesma coisa. Outra diminuição, são 5, né? 1,
segunda diminuição. Ó, já posso puxar o fio branco. E para não ficar atrapalhando, a gente já pode cortar ele, tá? E tirar daqui. Aí vamos botar lá pra dentro para não ficar esse fio aqui atrapalhando a gente. Os outros pontinhos, os outros fios eu deixei tudo lá pra dentro também, porque essa peça a gente não vai colocar manta acrílica, tá? Ele vai ficar achatadinho mesmo assim. Ó, já fizemos 2 diminuições, né? Terceira diminuição. Lembrando sempre de dar aquela puxadinha para não ficar buraco. Quarta diminuição. Quinta diminuição. Eita, agarrou a agulha aqui, peraí, vamos voltar. Aqui pra cá, pra dentro. Quinta diminuição. Aí eu coloquei aqui, unir as duas partes do círculo com ponto baixíssimo. É aquilo que a gente faz quando a gente não vai mais fazer o anel mágico. É só pegar aqui, no primeiro ponto feito e fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Agora a gente vai fazer o rabinho, né? Como é que a gente vai fazer o rabinho? A gente vai fazer 3 correntinhas, conforme tá aqui, ó. 3 correntinhas, um ponto baixo, na segunda correntinha, né? Fazer um ponto baixo, na terceira correntinha, 2 meio ponto alto. Aí vou prender no corpo com ponto baixíssimo. Já fiz um lado. Então vamos lá. 1, 2, 3. A gente vai trabalhar na correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo na segunda, né? Que é a do meio. Vou fazer 2 meio ponto baixo na terceira. Que foi a primeira que a gente fez, né? 1 e 2. E vou unir essa parte no corpinho com um ponto baixíssimo. Aí vou fazer de novo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na segunda, que é a do meio, um ponto baixo. E na terceira, 2 meio ponto alto. 1 e 2. E vou prender no corpo com ponto baixíssimo. Aí eu vou deixar um fio comprido pra gente costurar no arroz. Agora o arroz, eu só vou mostrar como é que é o início, né? Vou botar o papel de volta aqui para vocês relembrarem. Era só voltar, só ir no vídeo anterior que vocês iam ver direitinho. Mas vamos facilitar, né? 6 pontos baixos no anel mágico. Um, 2, 5 e 6. Fecho o anel. Segunda carreira, um aumento em cada ponto. Vou ficar com 12.
pontos baixos. Aí vou fazer da terceira à 12ª, 12 pontos baixos. Coloco um pouquinho de enchimento, faço 6 diminuições na 13ª e fecho com anel mágico. Aí eu vou terminar de fazer o meu arrozinho e já volto pra gente costurar e colar o nosso camarãozinho. Até já. Já fiz os dois, tá? Esse aqui, lembrando que não precisa botar enchimento. Aqui eu botei pouco enchimento para ele ficar assim em pezinho. Firme, né? Não ficar virando. Esse outro aqui eu botei enchimento demais, ó. Ele não fica, tá vendo? Tem que ficar apertando para ele ficar. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, olha. Os dois foram feitos com a mesma linha, com a mesma agulha, com as mesmas mãos. Um ficou maior do que o outro. É aquilo que eu falo pra vocês. Depende do nosso ânimo. Tá tudo... Ah, mas eu fiz igualzinho, o meu ficou diferente. Depende até do dia. Hoje eu tô mais animada, amanhã eu tô menos animada. Hoje eu tô com paciência, amanhã eu não tô. E acaba ficando diferente. Por isso que eu falo que sempre que vier questionar que tá caro o artesanato, a gente tem que usar esse argumento. Também, né? Além da excelência do nosso trabalho, é exclusivo, ninguém tem igual. Agora, só para desencargo de consciência, um filetinho de cola. Colocar o nosso camarãozinho aqui em cima. E só dar aqueles pontinhos que a gente já tá acostumado a fazer. Ó, vou pra lá. Aí saio entro no mesmo buraquinho que eu saí, pra não aparecer, né? Só pra gente costurar mais fácil. Vou pra lá. Volto no mesmo buraquinho. Saio aqui em outro, vermelhinho. Ó, tá vendo? Some, mas tem que sair no mesmo buraquinho. Aqui não precisa, eu posso botar em outro buraquinho. Saio, volto no mesmo buraquinho, aí já vou para outro vermelhinho. Eu vou costurar o vermelhinho no vermelhinho, né? Para não estragar o nosso trabalho. Ó, eu posso fazer assim, ó. Aí venho aqui. Como eu passei cola, não precisa ficar prendendo um pontinho por pontinho. Uma coisa ajuda a outra, a costura e a cola. Tudo isso que a gente está fazendo, as comidinhas, a gente pode colocar argolinha de chaveiro e fazer chaveiro. Os pequenininhos, a gente pode... Ó, aí a gente vai fazer assim, ó. Bota em outro buraco, vem aqui por dentro. Dá em outro buraco, passa por esse aqui e pronto. Ajeito com a minha agulha. Essa coisinha aqui, essa barbatana, sei lá o que é isso, rabinho, não precisa prender não. Aquela puxadinha para ele sumir. E pronto. Tá feito o nosso nigiri com camarão. Então, mais uma comidinha na nossa barca. Agora, vamos fazer o segundo, que é o uramaki. O uramaki é esse aqui, ó. Tem gergelim, essas coisinhas pretas simulando gergelim, abacate, a alga, que é a preta, né? E ova, né? Que é o laranjinha. Então, para esse, a gente vai precisar de laranja, do preto,
marrom claro, marrom escuro e o verde claro, né? Então, nós vamos começar com o laranja, o verde e o preto. Ah, e o branco também, né? Mas o branco depois eu pego. Como que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai começar com fio laranja, vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Com o fio laranja, a gente vai fazer 4 aumentos. Vai fazer com tudo 6 aumentos, né? Para ficar com 12 pontos. Para ficar com 12 pontos, né? A gente vai fazer 6 aumentos, sendo que vou fazer 4 aumentos com fio laranja e 2 aumentos com fio verde. Aí depois vou mudar para o fio preto. Vou fazer um aumento em um ponto baixo. Aí posso cortar esses fios aqui que eu não vou usar mais e posso cortar inclusive o preto. Aí vou entrar com o branco, vou fazer 2 aumentos e 2 pontos baixos e um aumento, vou ficar com 24 pontos. Aí, quando chegar nessa parte aqui que eu fiz uma carreira com branco, fiquei com 24 pontos, eu encerro, corto o fio. Aí eu vou ficar assim, ó, com uma rodelinha, como se fosse uma tampinha, que depois a gente vai costurar. Aí eu já fiz uma aqui para mostrar como eu faço, não precisa deixar fio nenhum, é só cortar. Aí vou fazer de novo, só que eu não vou cortar. Quando chegar nessa parte aqui, eu não vou cortar, eu vou continuar para fazer essa parte aqui que aumenta a peça, tá? Então vamos lá. Começar pelo fio laranja. Depois a gente vai pro branco, no final. Então, vamos lá. Então, já fiz a minha primeira, já vou fazer a minha segunda, tá? Anel mágico. Seis pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos fazer como é de praxe no amigurumi, 6 aumentos, sendo que eu vou fazer 4 aumentos com a linha laranja e 2 com a linha verde. Vamos lá. Um aumento. Lembrando de botar o marcador no segundo ponto, né? Que a gente fez um aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. E quarto aumento. Lembrando que os próximos a gente vai fazer com os 2 aumentos que faltam, a gente vai fazer com o fio verde. Daquele mesmo jeitinho. Ah, mas eu não gosto de fazer assim. Faz do outro jeito, então. Vou fazer do outro jeito para relembrar, para quem gostou, mas não lembra e tá com preguiça de ir lá num vídeo anterior para ver. Ó, não termino o último ponto, o que eu vou, né, colocar o próximo, termino com o que eu quero. Aí agora eu vou fazer o meu aumento. Já aproveito, já pega esse pontinho aqui. 1, 2, primeiro aumento. 1, 2, segundo aumento.
Aí agora eu vou botar o fio preto, não é isso? Essa foi a segunda carreira de aumento. Agora eu vou botar o fio preto e vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, se eu vou fazer se eu vou colocar o fio fazendo daquele jeito, ó, esse último ponto eu não termino. Eu deixo ele inacabado. Isso. Aí venho com o fio preto. Termino o ponto. Aí agora eu vou trabalhar com fio preto. Puxo o verde para não ficar muito esgarçado, ponto. Vamos lá. Agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, né? Então, vamos lá. Um ponto baixo. Já coloco meu marcador, mesmo sendo de cor diferente, é o que eu sempre falo para vocês. Para criar o hábito. Um ponto baixo e um aumento. Então, no próximo é um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Agora, para facilitar meu trabalho, eu já vou cortar esses fios todos aqui, para não ficar esse bololô de linha e de fio aqui. E já vou tirar daqui, para não ficar me atrapalhando. Nem o meu trabalho, nem a visualização de vocês. Com preto é ruim de trabalhar, mas como eu tô fazendo só essa carreirinha, depois a gente vai pro branco, não tem problema. Vocês não vão se perder, porque é só fazer aumento. Ponto baixo normal. Então, eu fiz o aumento, agora é um ponto baixo sozinho, né? Agora é a hora do aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Um ponto. Um aumento. Um ponto. E um aumento. Um ponto. Quando você estiver pensando um ponto e um aumento, presta atenção se você vai fazer o aumento, porque já aconteceu muito comigo de eu falar um ponto e um aumento. Em vez de eu fazer o aumento, eu vou embora. Vou prestar atenção. Falou aumento, pensa em fazer, não deixa de fazer. Bom, essa foi a nossa terceira carreira. Agora a quarta a gente vai botar o fio branco. Como a gente tá fazendo daquele jeito, né? Eu não termino esse ponto. Venho com fio branco. Posso cortar esse aqui, porque ele não precisa deixar pra gente puxar depois, né? Que eu não vou mais usar, agora é tudo branco. Venho com fio branco, termino o ponto. Dá uma puxadinha no preto, né? Pra não ficar muito esgarçado. E agora eu vou fazer a quarta carreira. Dois pontos baixos e um aumento. Então, vamos embora. Dois. E agora é o aumento. Dois. Agora eu aumento. Dois.
2. E aumento. 1, 2. E aumento. Ficou igualzinho ao outro, tá vendo? Mas agora eu não vou cortar o fio, eu vou continuar porque a gente vai crescer o nosso uramaki. Então, a quinta carreira, da quinta até a 10ª, a gente vai fazer 24 pontos. Mas essa quinta a gente vai fazer pegando pela alcinha de trás. Lembra que quando a gente vai fazer o trabalho crescer assim, a gente faz dessa maneira para dar aquela, como se fosse aquela quebradinha, né? Para ficar bem marcadinho. Então, essa carreira agora, a quinta, a gente vai fazer sem aumento, o resto agora é sem aumento e diminuição. Vai fazer só pegando pela alça de trás para dar aquela quebradinha e vamos fazer até a 10ª assim. Quando chegar na 10ª carreira, eu volto pra gente unir as duas partes e fechar o trabalho, ok? Então já já eu volto. Terminei, já fiz as 10 carreiras. Agora a gente vai unir as duas partes que eu já tinha feito e essa. Essa aqui eu uni fazendo ponto baixíssimo. Coloquei aqui, não cortei o fio e passei na alcinha daqui e fiz ponto baixo até terminar. Eu particularmente não gostei, porque tá vendo? Ficou essa beiradinha aqui. Não estragou o trabalho, tá aqui, mas ficou essa beiradinha aqui. Então, eu vou fazer com agulha de tapeceiro, tá? Vou cortar mais ou menos uns 20 centímetros de fio. Encerrar o trabalho com aquele ponto baixíssimo, que a gente já tá acostumado, né? Quando a gente não vai mais fazer o... Colocar a agulha, a linha na agulha. Eu não fiz ainda desse jeito, mas eu acredito que assim não vai ficar essa parte proeminente aqui, tá? Posso começar de qualquer jeito, mas eu vou começar por esse lado aqui, ó, tá vendo? O lado que eu fiz a emenda, que coincide com esse e fica tudo para um lado só. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dois lados dessa aqui, da peça, e vamos pegar a alcinha de dessa aqui, que aí vai dar essa curvinha aqui. Esse relevinho aqui que a gente faz quando a gente pega a alça de trás. Então, vamos lá. Peguei duas aqui, vou pegar uma aqui. A de dentro, tá? Vambora. Ai, Carla, o enchimento. O enchimento a gente deixa pro final, que fica melhor, ficar trabalhando com enchimento. Pego as duas e só de dentro dessa aqui. Vambora costurando. Cuidado para não trabalhar duas vezes no mesmo lugar e depois chegar lá faltar ponto para... No final, faltar ponto para terminar, tá? Quando tiver lá no finalzinho, a gente vai colocar enchimento. Aí eu também tenho uma observação a fazer.
Já deu pra ver que tá ficando bem melhor, né? Não que do outro jeito não ficou bom, mas ficou com aquele relevo que acabou sobressaindo mais do que o que devia, né? Vou deixar mais um pouquinho mais fechadinho pra gente trabalhar poucos pontos com ele cheio. Bom, acho que não vou fechar mais um pouquinho, né? Se for o caso, a gente pode esgarçar os pontos e colocar. Pronto. Agora a gente vai colocar o enchimento. Prestar atenção quando colocar, para não botar, não encher demais, porque a gente precisa que ele fique assim e aqui reto. Se vocês repararem, eu coloquei demais no meu, nesse aqui, tá vendo? Aí eu coloco aqui, ele fica, mas aqui fica arredondado, e a gente não quer isso, a gente quer que aqui fique reto. Então, colocar pouco enchimento, não botar demais. Vamos botar um pouquinho para ver. É só mesmo para não afundar, né? Quando você botar a mão, ele não murchar. Prestando atenção que aqui tem que ficar reto e aqui também. Tá só mais um tiquinho. E eu acho que assim tá bom. Ó, tá vendo? Aí eu posso afundar aqui e ajeitar. Então, vamos terminar de fechar e depois que a gente terminar de fechar, a gente ajeita. Uma linhazinha sem vergonha querendo sair. Não, minha querida, você vai ficar presa no uramaki. Você não vai sair. Ó, será que precisa de mais um pouquinho? Eu acho que dá pra botar mais um pouquinho, né? Achei que ficou muito murcho. Vou botar mais um tiquinho só. Terminei tudo, fechei e vi que continuou murcho. Abre um pedacinho e coloca de novo o que ficar faltando, que achou que ficou faltando. Aí é o de menos. Pronto. Terminamos agora aquela escondidinha básica do fio. Passo pra cá, passo pra lá. Ó, puxei demais, não dá. Só fazer isso. É só puxar de volta. Como é branco com branco, eu posso passar por cima aqui. Não tem problema. Só pra dar aquela prendida básica. A gente ter certeza que não vai abrir. Prontinho. A puxadinha. E tá pronto. Aí agora eu botei menos, ó. Agora eu vou ajeitar do meu jeitinho. E ó, ficou muito melhor do que aqui, ó. Tá vendo? Não ficou esse abaulado aqui. Ficou mais parecido. E ó, perfeito, né? Bom, agora a gente vai fazer o gergelim, que são essas coisinhas pretas. O gergelim é a coisa mais fácil do mundo. A gente vai usar o preto, que tem gergelim preto, né? O marrom escuro e o marrom claro. Eu vou fazer com marrom claro, que é mais fácil de visualizar. E depois vocês fazem com as cores todas, tá bom? O que que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço de fio, ó. Eu posso até cortar o pedaço igual dos três, para ficar mais ou menos equilibrada a quantidade. Vou botar
cortar esse pedaço aqui. Porque não precisa ficar esse monte de fio aqui, né? Vou guardar esse aqui. Eu vou começar pelo fio bege, como eu falei, que é o mais fácil de visualizar. Aí os outros depois vocês fazem. Ai, Carla, eu posso botar esse gergelim antes de fechar? Pode botar o gergelim antes de fechar. Eu não vejo necessidade, porque não vai prender em nada assim, então eu sinceramente não vejo necessidade, mas pode fazer. Então vamos lá. Coloque em qualquer buraquinho e aleatoriamente eu vou fazendo, deixo um pedacinho aqui para poder encerrar, né, dar o nó, e aleatoriamente eu vou fazendo em várias posições, né? Ó, tá vendo aqui? Pode fazer maior, pode fazer menor, vou fazendo assim até acabar o meu fio. Procurar quando estiver acabando, vou chegar aqui perto para terminar os dois saírem aqui para poder fazer o acabamento, tá? Mas também se não fizer não tem problema. Não vai atrapalhar em nada. Aí assim, vai fazendo, vai fazendo. Não puxa muito para não deformar, tá? Eu tô ficando por aqui, porque já tá querendo acabar. Aí eu tô com o meu fio no final, eu venho e saio no mesmo buraquinho que eu entrei com ele. Aí é aquilo que a gente já sabe, dá um nozinho, não precisa apertar, dá outro nozinho. Aí esse pode apertar porque não vai repuxar. Ó, ajeito, repuxou, repuxou, ajeitei. Aí trago. Eu posso ou vir com a minha ferramenta de acabamento, ou com agulha de crochê, ou colocar as linhas na agulha de tapeçaria e colocar para dentro os fios. Eu vou fazer desse jeito, tá? Vou colocar as linhas na agulha de tapeceiro e vou puxar. Mas aí, ó, eu tenho que entrar no mesmo buraquinho que eu saí os dois fios, para esse nó feio que ficou aqui sumir. Se eu entrar de outro jeito, não vai sumir, tá? Ó, puxo, ó, desapareceu o nó. E aqui eu posso cortar. Então, agora eu vou fazer o mesmo com o fio preto e com o fio marrom, para ficar o nosso gergelim. E já volto pra gente encerrar nosso vídeo de hoje, tá bom? Até já! Eis o nosso uramaki de hoje. Então, aqui os dois. A nossa barquinha tá ficando cheia de gostosura. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, dá a sua curtida, por favor. Faz um comentário, o que precisa melhorar, o que já tá bom, porque é muito importante que vocês comentem. E aquela pessoa que quer aprender, mas tem medo, acha que não tem condições, que não pode, que não sabe, fala com ela para entrar, para se inscrever e acompanhar, que consegue sim.
É só ter perseverança e força de vontade. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Que Deus nos proteja e nos acompanhe sempre.